Saber Direito desta semana, Renato Romão apresenta um curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Os temas abordados são os princípios, as modalidades, os objetivos e aplicabilidade da legislação, bem como as execuções contratuais e as garantias legais. Começa agora a aula 5. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Renato Romão, eu sou advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Público, tenho MBA na área de Auditoria e Compliance e sou professor universitário. E é um prazer estar aqui com você na nossa última aula desta série de 5 maravilhosas aulas em que abordamos os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021. Nesta série de aulas, abordamos diversos aspectos, os aspectos centrais mais importantes que circundam o tema das licitações públicas, das contratações públicas no ordenamento jurídico brasileiro. Se você está assistindo essa aula como primeira vez, peço que pause este vídeo e volte aos demais vídeos que nós já colocamos aqui nesta série para que você consiga compreender toda a complexidade relacionada à lei das licitações públicas e que você tenha um melhor aproveitamento dessa forma, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema que é o último tema das licitações públicas previstas na forma da Lei 14.133 de 2021, que são as sanções e as aplicações penais relacionadas à legislação licitatória, tá? Hoje, então, portanto, nós vamos encerrar essa dinâmica trazendo aos senhores algumas nuances das aplicações centrais relacionadas às penalidades e infrações cometidas por agentes públicos e licitantes dentro deste procedimento que é extraordinário. Lembro a todos os senhores e as senhoras que a Lei de Licitações Públicas ela não tem por objetivo penalizar, punir, agredir ou buscar violar a liberdade ou tirar de ninguém qualquer direito que seja. Na realidade, as sanções e as irregularidades são situações que devem ocorrer como a teoria penal traz, como a última ratio, como a última busca, e sempre tentar o diálogo, a progressão de condutas alternativas de conflito para remediar questões que sejam eventualmente conflituosas, sejam debatidas no âmbito dos contratos. A lide processual, a lide penal, ela deve ser encarada dentro do procedimento de licitações públicas como a última escolha a ser adotada. A licitação pública ela tem por objetivo garantir que a sociedade, que o cidadão brasileiro receba bons bens e bons serviços públicos a bem da nossa sociedade, a bem do desenvolvimento nacional, dentro de todos os princípios que nós abordamos em aula. Mas, em muitos momentos, em muitas situações, hipóteses que eventualmente não estão à mão, à sorte do administrador público, podem acontecer. E, neste caso, o trabalho de fiscalização, o efetivo trabalho de fiscalização, precisa agir e a sanção punitiva estatal, ela precisa vir de maneira efetiva, de maneira imperiosa, para garantir que a sociedade tenha o seu direito garantido e que, eventuais empresas que tomem condutas erradas, equivocadas, eventuais agentes públicos que tomem condutas erradas e equivocadas sejam devidamente responsabilizados por suas condutas. Então, o título 4 das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz as hipóteses eventualmente possíveis de condições nas quais licitantes ou agentes públicos possam macular os procedimentos administrativos licitatórios.
Essas disposições estão previstas lá no artigo 155 da Lei Geral de Licitações e Contratos. Essas disposições, então, prevêem as possibilidades efetivas que a administração pública, em observando condições, condutas, possa eventualmente aplicar sanções ao administrado ou a gestores públicos. Eu vou fazer a leitura de ponto a ponto do artigo 155 para que possamos explicar cada um de seus incisos para os senhores e para as senhoras. Acompanhe comigo, por favor, aí no seu caderno ou na legislação correlata ao tema. O inciso 1 diz aqui dar causa à inexecução parcial do contrato. A chamada inexecução parcial do contrato é quando a atividade privada, o licitado, deixa, por alguma razão, de entregar na totalidade o objeto contratual a ser subscrito entre ele e a administração pública. Faltou uma parte, entregou objeto diverso, ou seja, ele não entregou aquilo que deveria estar sendo entregue. Esta condição obriga a administração pública a, imediatamente, tomando conhecimento da inexecução parcial do contrato, tomar providências cabíveis e a aplicação de medidas administrativas responsabilizando o administrado. O inciso 2, ele dá um aumento com relação à condição da inexecução contratual e ele diz a respeito da possibilidade de grande dano à administração pública. Nós já vamos falar a respeito das penalidades efetivas, mas pare e pense comigo. Entre uma empresa que para a sua atividade, para a execução do contrato, e outra que para a execução do contrato e gera grande dano à administração pública. Qual é que tem peso maior? Qual é a circunstância que tem peso maior? Vai refletindo aí, porque essa questão a gente vai voltar a trabalhar daqui a pouquinho, assim que eu terminar de ler cada inciso do artigo 155, que é fundamental para o seu desenvolvimento, tá bom? O inciso 3 fala em dar total inexecução do contrato, ou seja, a empresa ganhou, foi chamada e efetivamente não fez absolutamente nada daquilo que se propunha. Veja, nós estamos falando então de uma gradação bastante densa. Primeiramente, a empresa não entregou parte daquilo que ela deveria ter entregue. A segunda hipótese, parte daquilo que que deveria ser entregue, mas com grande prejuízo à administração pública. E a terceira hipótese, do artigo 155, não entregou nada. Nessas três hipóteses, então, nós temos situações até eventualmente semelhantes, mas cuja gravidade para o cidadão é alta, vai sendo elevada. E isso se modifica quando a gente vai analisar a penalidade a ser aplicada. Por isso, aqui, você tem que pensar da seguinte forma. A gradação da penalidade ela tem que ser ampliada conforme o prejuízo, conforme o dano causado ao erário, conforme o dano causado à sociedade, e a resposta é afirmativamente sim. Conforme a gradação desse dano, a administração pública é obrigada a pesar a mão nessa conduta. Os incisos 4 e 5 falam, primeiramente, da não entrega dos documentos necessários para a habilitação do certame. E o inciso 5, na não manutenção de uma proposta, salvo fator superveniente que, eventualmente, impeça o particular de manter as suas propostas. Veja que essas são duas situações que, apesar de suas peculiaridades, trazem baixo ou pequeno prejuízo à administração pública. E nós vamos voltar a refletir nelas mais à frente. Os incisos de 7 a 11 trazem proposições que são, na sua maciça maioria, extremamente graves. Condutas delituosas que efetivamente trazem prejuízo à administração pública, como entrega de um documento falso, ensejar o retardamento da licitação pública. Tudo isso no sentido de trazer
prejuízo grave e extremo à administração. Considerando isso, é possível observar que, conforme a lei de licitações ela vai ampliando os roles, esses roles eles vão sendo tipificados e vão criando hipóteses onde a gradação e a resposta estatal precisa ser mais firme. Todas essas condutas praticadas, elas necessitam de reprimenda bastante ativa. E, para tanto, o artigo 156 dos seus incisos 1 a 4 trazem as hipóteses previstas de sanções na Lei Geral de Licitações e Contratos. Lembrando que as hipóteses previstas na lei são as hipóteses administrativas, tá? Não isentam das responsabilidades civis e das responsabilidades penais. Que, aliás, a responsabilidade penal, pelo advento da Lei 14.133, saiu só da Lei de Licitações e Contratos e foi diretamente para o Código Penal. Na Lei 8.666, as disposições penais estavam na própria Lei Geral de Licitações e Contratos. Com a 14.133, as disposições penais foram para o Código Penal. Em nosso entender, e no entender também do professor Rafael Oliveira, grande professor lá do Rio de Janeiro, querido colega, uma assertiva maior da legislação ao levar para o Código Penal o tratamento criminal dos procedimentos administrativos licitatórios, das condutas penais licitatórias. Nós não vamos abordar aqui as condutas penais em si, nós vamos abordar as sanções de natureza administrativa que, com toda certeza, têm impacto nas possíveis e eventuais apurações de responsabilidade de natureza penal. Mas é importante que os senhores saibam que as condutas lá previstas, e que estão no artigo 194 e que foram parar no Código Penal, são de grande relevância e importância, porque podem cair nos concursos públicos e também no exame de ordem. A primeira sanção prevista é a sanção da advertência. Ela está prevista no artigo 156, inciso 1, e ela acontece quando nós temos a chamada inexecução parcial de uma obra ou de um serviço público. Quando nós temos a inexecução parcial de uma obra de serviço público, mas que não tem efetivamente nenhum prejuízo, nenhum problema, não trouxe à sociedade nenhuma outra condição jurídica, nenhuma outra condição de prejuízo, a advertência é uma postura dada pela administração pública que efetivamente tem o condão de demonstrar que a sua atividade, a sua conduta violou as regras estabelecidas em contrato. Por ser uma conduta menos danosa, a ideia é de que uma execução parcial não danosa possa ter a aplicação de uma advertência e, eventualmente, a aplicação de uma multa, que gere posteriormente a obrigatoriedade do pagamento pela parte ora responsabilizada. Mas é importante dizer que a conduta da advertência é uma conduta que tem que necessariamente, obrigatoriamente, eivar a não condição de dano à sociedade. Tem que ser uma conduta não danosa, tem que ser algo que não agrave a situação da sociedade, que não traga prejuízo ao erário público. Já a pena de multa, que tem sua previsão prevista no artigo 156, inciso 2, tem a ideia, tem o condão de atribuir uma sanção pecuniária, uma obrigação pecuniária em razão dos prejuízos causados. Essa sanção ela tem duas linhas, dois vieses, vamos dizer assim. Primeiro, a ideia compensatória em razão da aplicação de infrações pela inexecução contratual. Em segundo, a possibilidade moratória, que está lá no 162 da lei. Com o atraso de uma obra, da entrega de um serviço, de uma consecução da atividade pública, o Estado acaba tendo prejuízo por essa demora. Então, é correto que a aplicabilidade de uma sanção por mora seja feita. Então, o artigo 162 traz esta previsão.
E aí, meus amigos e minhas amigas, a legislação começa a apertar quando nós começamos a observar outras penalidades. A terceira penalidade, o impedimento, é uma penalidade um pouco mais gravosa. Ela tem por objetivo declarar a inidoneidade administrativa que gera proibição de contratar com a administração pública daquele município, naquela esfera, naquele estado, na União, ou seja, na esfera administrativa que o licitante está licitando. Então, se eu tenho o impedimento declarado na esfera do município, eu não posso mais licitar com aquele município, mas posso licitar para o governo do estado, por exemplo. O impedimento tem, então, portanto, a conduta de proteger a administração pública local em face de condutas jurídicas praticadas por pessoas jurídicas que eventualmente tenham exacerbado ou realizado de maneira errada, inconveniente, as atividades determinadas por um contrato da administração pública. O impedimento, então, se aplica às hipóteses previstas no artigo 155, inciso 2 e no inciso 7 da Lei de Licitações e Contratos. Nessas duas hipóteses, nós temos condutas nas quais a administração pública tem o dever de proteger a administração local de futuras outras contratações em que esse licitante pode eventualmente trazer prejuízo e consequências mais gravosas a essa administração. É importante que a gente destaque que o impedimento é válido por 3 anos dentro daquela área, dentro daquele âmbito do órgão administrativo. Se for município, dentro do âmbito do município; se for estado, dentro do âmbito do estado; se for na União, dentro do âmbito da União. E aí nós vamos à forma mais gravosa de penalidade, meus amigos, minhas amigas, que é a declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade, ela viola, então, portanto, ela demonstra que o licitante, aquele que participou do processo de licitação, ele falhou em todos os seus deveres éticos com a administração pública. Ele violou a moralidade administrativa. Ele fez com que a moralidade administrativa fosse jogada na lama. Então, por isso, ele não pode mais licitar com a administração pública. Ele não pode mais continuar provendo a administração pública e fazendo disso um negócio onde ele destrói, onde ele prejudica, onde ele frauda, onde ele não entrega o objeto licitatório declarado, onde se cria uma expectativa, mas ele não entrega. Então, por isso, a declaração de inidoneidade é a penalidade mais grave dentro do âmbito da Lei Geral de Licitações e Contratos. A declaração de inidoneidade, ela tem previsão no artigo 156, inciso 7 ao inciso 12 da lei, tá? E ela então vai abranger aquela parte que eu citei para vocês mais gravosa. Então, portanto, aquela parte onde a legislação demonstra condutas, condições que com toda certeza são temerárias à administração pública, como fraudar uma licitação, como entregar declaração falsa, enfim, condutas que não são corretas e que não podem ser admitidas dentro do âmbito das licitações públicas. É importante que a gente ressalte que a declaração de inidoneidade, ela impede que a empresa licitante ela não licite mais para nenhum órgão público nos 3 âmbitos de governo, nas 3 esferas do poder, impedindo assim que o sistema seja atacado por empresas dessa natureza. Isso pode durar de 3 anos, no mínimo, até 6 anos. E é importante que a gente destaque que o artigo 155, parágrafo 6º, determina que para a declaração de inidoneidade realizada pelo órgão, tem que ser secretário, ministro de Estado, para subscrever a declaração. Outro agente público, como o gestor de licitações, o chefe de departamento, esse não
serve, tem que ser o titular do poder. Dentro dessa construção, meus amigos e minhas amigas, é possível observar que as licitações públicas, elas têm por objetivo somente punir quem eventualmente não faça aquilo que pactuado fora nos contratos administrativos. A ideia não é de que os contratos administrativos sejam rompidos, sejam encerrados por quaisquer motivos. Mas é importante ressaltarmos que o descumprimento das medidas, o descumprimento jurídico dessas condutas, podem eventualmente trazer consequências extremamente gravosas aos licitantes, podem trazer consequências extremamente gravosas à sociedade. Então, em razão dessa conduta, o Estado não pode deixar de agir. Então, por isso, as condutas previstas no artigo 155 e seguintes trazem à baila a necessidade de efetivação de condutas éticas, de condutas responsáveis, que são e continuarão sendo e devem ser fortalecidas na legislação de licitações e contratos. Mas agora vocês têm uma outra condição, tem um outro lado da moeda. A gente está falando muito de penalidades relacionadas à administração pública, em que os licitados, o particular, é o alvo dessa condição. Mas, muitas vezes, aqueles que representam a administração pública também podem ser objetos desta sanção e dessa responsabilidade. Os agentes públicos têm responsabilidade com o erário público, são pessoas que eventualmente podem ser responsabilizadas do ponto de vista administrativo, civil e penal, assim como está previsto lá no artigo 337-E do Código Penal. O agente público ele é responsável pelas condutas erroneamente praticadas, pelas determinadas condutas dolosas que ele tomar. Então, o agente público ele precisa também seguir as regras estabelecidas na legislação de contratos e licitações. É por isso que é importante que nós destaquemos que a Lei Geral de Licitações e Contratos ela traz uma necessidade de rigor relativa à importância da teoria e da atuação prática de capacitação. A capacitação ela se demonstra algo efetivamente necessário para que todo gestor de licitações públicas possa conduzir elas de maneira mais eficaz, de maneira mais produtiva, e fazer com que as licitações sigam o seu atingimento de objetivo. Continuando na linha de raciocínio, meus amigos, dentro desse espectro, algo trazido pela Lei de Licitações e Contratos com relação à governança nos parece adequado para que tratemos nesse aspecto que seriam as linhas de defesa e atuação da administração pública para evitar que agentes públicos tenham condutas equivocadas nos procedimentos licitatórios, a fim de evitar que essas condutas praticadas façam com que as licitações sofram eventuais prejuízos trazidos e levados então à sociedade. O servidor público ele faz parte da ideia da primeira linha de defesa, ou seja, a linha de frente das licitações públicas, elas se baseiam na ideia onde os servidores públicos, na condição de autoridades de governança ou na qualidade de agentes da contratação, tanto de maneira efetiva nos procedimentos licitatórios em andamento ou ainda nos procedimentos contratuais em desenvolvimento, atuem como verdadeiros fiscais das boas práticas administrativas. Quando essa primeira linha de defesa, essa primeira linha de atuação, ela deixa de existir, ela não é eficaz, nós ainda temos outras duas grandes frentes que devem ser as frentes de análise e de fiscalização das condutas praticadas por estes eventuais infratores da legislação administrativa licitatória. Estamos falando na segunda linha das unidades de assessoramento jurídico e das chamadas unidades de controle interno. Especialmente nas empresas
públicas e nas empresas estatais, de onde surgiu especialmente lá na 13.303 essa ideia, essa virada de chave para 14.133, as unidades de controle interno têm uma função excepcional para o desenvolvimento e para a resolução de problemas e evitando que a sociedade possa ter complicações com atividades públicas, com servidores públicos e com pessoas da atividade privada que venham a tentar manipular, tentar prejudicar as licitações públicas. Isso acontece, meus amigos, porque o controle na administração pública, nesse ponto, ele precisa ser bastante efetivo, ele precisa ser bastante eficaz. Então, as atividades de compliance, de conformidade, de verificação, de correção, de efetiva validade, tanto do trabalho dos servidores quanto das atividades das empresas, tem que funcionar de maneira a proteger o erário. E, por último, os órgãos centrais de controle e, por fim, os tribunais de contas dos municípios, dos estados e o da União cumprem, por fim, a terceira e última linha dessa fiscalização efetiva para, caso ocorra alguma situação de irregularidade, agir, fiscalizar e punir, aplicando as sanções corretas. Nesse particular, é importante que a gente traga aqui a brilhante atuação dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, como os senhores bem sabem, não são órgãos do Poder Judiciário, são órgãos do Legislativo, são órgãos auxiliares dos procedimentos legislativos que têm por observância a condução da fiscalização do erário público. Então, dentro dessa condução, o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, melhor dizendo, eles têm um papel fundamental nessa terceira linha de defesa e eventual análise da aplicação de sanções trazidas para os contratos administrativos e para as licitações, quando temos situações de verdadeiras irregularidades a serem tratadas no âmbito licitatório. Para que haja o desenvolvimento da aplicação de eventuais posturas de responsabilidade, é necessária a abertura do PAR. O PAR é o processo administrativo de responsabilização. O PAR, então, é um processo administrativo que tramita no âmbito, do sistema licitatório, mas que tem o objetivo de punir o licitante que, caso promova uma das infrações previstas, terá, eventualmente, a análise e aplicabilidade de uma infração das modalidades que nós tratamos. O PAR é composto por, no mínimo, 2 servidores estáveis, ou ainda, quando da hipótese de previsão de inexistência de servidores estáveis, da condição de servidores comissionados com, no mínimo, 3 anos de serviço público prestado. Esses servidores farão uma comissão administrativa que vai analisar a responsabilidade ou não das condutas praticadas pelos servidores ou, eventualmente, pelos licitantes públicos. É importante deixar claro que a garantia de ampla defesa e de contraditório ela é essencial para o desenvolvimento de todo o processo administrativo de responsabilização. A doutrina pátria tem criticado profundamente o processo administrativo de responsabilização. Entende-se que, de uma forma geral, esse procedimento não foi amplamente utilizado, foi muito omisso, foi muito tímido ao que foi implementado na nova Lei de Licitações e Contratos. Um museu de grandes novidades para deixar mais claro. Eu particularmente acredito que quando nós falamos de condutas de responsabilidade, condutas de responsabilização, a lei
vem ao encontro dos princípios estabelecidos lá no começo da nossa aula e que, de uma maneira geral, ela estabelece o necessário para que condutas praticadas possam ser efetivamente repisadas e bloqueadas quando praticadas. É bem verdade, meus amigos e minhas amigas, que a prática somente dos 5 princípios que nós estudamos, né, os 5 princípios do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, atrelado aos demais princípios, de per si, já se atendidos, não precisariam de qualquer outra condição sancionatória para que um contrato administrativo, uma vez violado, tivesse ali a previsão legal dessa sua violação. Mas, infelizmente, no nosso ordenamento, há a necessidade da previsão legal disso. A previsão legal de que, caso você cometa uma sanção penal, você precisa ser necessariamente responsabilizado, ok? Então, dentro dessa conduta, dentro dessa condição, há uma importância significativa com relação às características das sanções penais trazidas, ok? Então, com relação ao desenvolvimento das irregularidades relacionadas à lei de licitações e contratos, bem como a necessidade premente de controle das fiscalizações, estamos bem satisfeitos, estamos bem abastecidos. Eu acredito que as medidas trazidas pela 14133 são essenciais e têm um bom direcionamento para evitar as condutas eventualmente delituosas, sem esquecer da eventual responsabilização criminal e civil de pessoas que venham a não conduzir da maneira correta os procedimentos licitatórios. Além disso, meus amigos e minhas amigas, quero tratar com vocês de 2 outros pontos fundamentais aqui que estão lá na parte das disposições gerais da nova Lei de Licitações e Contratos. O primeiro deles é o Portal Nacional de Compras Públicas. E, aliás, o portal ele vem ao encontro também dessa condição de permitir uma maior fiscalização, um maior rigor, um maior procedimentar na fiscalização desses contratos. É importante que a gente estabeleça, assim, que as licitações e contratos, elas precisam ser públicas, não por uma mera formalidade, não por um mero formalismo, não por uma mera condição enganadora ou para inglês ver, né? Ela precisa ser algo efetivo, algo que permita que a sociedade cumpra o seu papel de fiscalização, para que eventuais irregularidades possam também ser apontadas pelos próprios particulares, pelos interessados na sociedade. Então, isso nos traz garantias efetivas de que, com o Portal Nacional de Compras Públicas, essas condutas, essas contratações, elas possam ser fiscalizadas por entidades, por associações, por particulares interessados, por outras empresas. E isso nos traz segurança jurídica, meus amigos. Isso nos dá a condição de, obrigatoriamente, levar à publicidade, levar ao conhecimento da sociedade tudo aquilo que está sendo feito pela administração pública, pelas administrações públicas. E sob esse aspecto, é importante que a gente ressalte que o Portal Nacional de Compras Públicas foi criado no âmbito do governo federal e que permite não só as compras, mas também, eventualmente, as doações públicas e o auxílio de eventuais instituições filiadas ao governo que podem receber, por meio do portal, ações, doações, para fortalecimento deste procedimento que é, na minha visão, uma das maiores inovações trazidas pela 14133. Um portal centralizado que dá publicidade e ampla condição que nós fiscalizemos e passemos a entender melhor as licitações públicas. O segundo aspecto que eu quero trazer com grande relevância aos senhores e às senhoras é os meios alternativos de solução de conflitos dentro da Lei Geral de Licitações.
Alguns professores, alguns colegas salientam que a disposição trazida nos artigos 151 e seguintes, relacionadas aos meios alternativos de solução de conflitos, não trazem grandes inovações e remontam à ideia da heterocomposição ou da autocomposição anteriormente previstas em diversos diplomas. E eu quero salientar aqui que eu valido essa posição. A Lei Geral de Licitações e Contratos traz a repetição de questões já trazidas no âmbito do Código de Processo Civil, especialmente, e na Lei Geral de Mediação e Arbitragem, com relação à autocomposição e à heterocomposição. Mas é importante que a gente ressalte aqui a importância da discussão e a importância de trazer para o âmbito de uma legislação como essa a oportunização, melhor dizendo, de situações de composição que antes não existiam no âmbito da Lei 8666 de 1993. A heterocomposição e a autocomposição, que são medidas, trazidas aí pelas formas alternativas de solução de conflitos, não são medidas novas, não são medidas recentes, são condutas já há muito praticadas no âmbito internacional, praticadas no sistema europeu e que no nosso ordenamento jurídico não tinham, até o advento da Lei 14.133, qualquer previsão legal efetivamente adstrita à legislação. Então, portanto, essas condutas, essas posturas, elas nos parecem um fortalecimento do legislador, um fortalecimento do conceito e da busca de que uma licitação necessita muito mais de diálogo, muito mais do fortalecimento das partes, do fortalecimento jurídico entre a relação de um particular e a relação de Estado, que não pode ser quebrada pela mera análise, pela mera falta de formalismo, por alguns problemas criados. Então, portanto, eu consigo compreender essa parte dos artigos 151 e seguintes relacionados à heterocomposição, à autocomposição, à solução alternativa de conflitos, como uma oportunidade, ainda não muito explorada pelo nosso ordenamento, porque a ausência dessa exploração também prescinde de que nós, participantes desses procedimentos, para que o Estado também, enquanto gestor desses procedimentos licitatórios, também incentive a sua utilização. Essa utilização, então, precisa, na minha visão, ser mais focada, ser mais chamada, porque, infelizmente, ainda são instrumentos previstos na legislação que não têm grande aceitação, que não têm grande impacto, que não têm saída nos editais de licitação realizados nos últimos anos no nosso país. E aí fica também a você que é servidor público, que é servidora pública, que está assistindo a gente aqui na TV Justiça, a nossa indicação. Procure aprofundar esses estudos, procure analisar questões relacionadas a hipóteses de soluções de conflito que possam ser realizadas no âmbito do seu setor, no âmbito do seu departamento. Talvez essas condições elas possam trazer melhoria para as resoluções de demandas que muitas vezes levam a rompimentos de contratos, muitas vezes desnecessários. Bom, meus amigos, aproveitando aqui os nossos minutos finais desse grande programa que é o Saber Direito, eu quero fazer aqui um apanhado geral das questões mais importantes que nós aprendemos nessas 5 aulas que nós tivemos neste programa. A primeira delas, lá na nossa aula 1, nós aprendemos o conceito de licitações públicas, baseado na ideia de um conjunto de atos formais, de atos sequenciais, que dão por finalidade a aquisição, a contratação, a realização de alguma conduta da administração pública a fim de atingir um bem público, atingir uma iniciativa pública, a fim de atingir algo que vá favorecer o cidadão. O procedimento administrativo licitatório, portanto, tem o objetivo primaz de selecionar uma proposta vantajosa para que o Estado possa adquirir produtos e serviços necessários
ao seu estabelecimento, às necessidades públicas, a atingir as finalidades desejadas pelo Estado, desde uma caneta para uma entidade pública até um hospital. Então, tudo isso pode ser promovido através dos procedimentos licitatórios. Isso está presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, para que o Estado possa manter a sua efetividade, o Estado precisa comprar do particular. As licitações públicas, então, movimentam, como nós verificamos, uma infinidade de atividades, em uma infinidade de recursos. Recursos esses que precisam existir para que as licitações públicas possam ser eficazes. Então, portanto, desde a nossa primeira aula já estamos falando do planejamento das licitações públicas, algo absolutamente necessário para que as atividades da administração pública, as atividades da administração pública possam ocorrer sem solapamentos, sem erros, sem ausências e sem omissões que eventualmente possam trazer prejuízo à sociedade. Falamos um pouco da evolução histórica das legislações aqui, desde o sistema em 1946 até a nova Lei de Licitações e Contratos de 2021, passando pela Lei 8666 de 1993, que foi, sem dúvida nenhuma, um grande marco na legislação brasileira, com seus problemas, com suas dificuldades, mas que trouxe de maneira efetiva grandes avanços ao sistema jurídico, grandes avanços ao desenvolvimento do sistema jurídico, e que foi substituída por uma legislação mais nova, mais moderna, que trouxe bons estamentos, bons preceitos da legislação anterior, mas que, de um modo geral, também trouxe inovações, também trouxe segmentações, coisas novas que precisavam ser trazidas e inspirações não só nacionais, mas internacionais. Aprendemos que as licitações públicas têm por objetivo garantir a isonomia e a transparência, obter a proposta mais vantajosa para a administração pública, incentivar a competitividade e prevenir a corrupção e o direcionamento indevido. Esses 5 pilares que nós aprendemos aqui, eles estão previstos em todo o carrear da legislação. Desde os princípios previstos lá no artigo 5º, lembrando, 22 princípios extremamente consolidados, muito bem dispostos na legislação e que se principiam pelos 5 princípios previstos no rol do artigo 37 da Constituição, o chamado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses 5 princípios, aliados aos objetivos das licitações públicas, fazem com que todos esses procedimentos se tornem bastante efetivos na busca das melhores e mais justas vantagens à sociedade. Aprendemos ainda que as licitações públicas, lá no artigo 17, têm uma ritualística toda procedimentada de 7 etapas muito bem construídas: preparação, divulgação, apresentação de propostas e lances, quando o caso, julgamento, habilitação, fase recursal, homologação e adjudicação do objeto. Todas essas fases, elas são importantes e cada uma delas deve acontecer dentro das razoabilidades previstas nos artigos 17 seguintes, para garantir que os procedimentos licitatórios, que as modalidades de licitação, elas aconteçam da melhor maneira possível, fazendo então, portanto, que as licitações tenham um caminhar, um trilho. Lembra disso? As licitações precisam ter um trilho. Esse trilho, ele dá segurança aos procedimentos. Ele faz com que os procedimentos licitatórios sejam mais eficazes, mais efetivos. Então, a efetividade das licitações, ela só se dá quando nós temos procedimentos que sigam com clareza e com objetividade os princípios e os corolários legais estabelecidos nela.
Além dos princípios que nós tratamos na aula própria, de todos aqueles 22 princípios, e especialmente aqueles 5 principais relacionados ao rol do artigo 37, o caput da Constituição, nós temos alguns outros princípios que fazem parte desse conjunto e que são extremamente importantes. Vinculação ao edital, julgamento objetivo, competitividade, eficiência, sustentabilidade e segurança jurídica. Esses princípios, somados, então, portanto, aos princípios já colimados da Constituição Federal, eles têm por objetivo fazer com que uma licitação pública ela seja segura, seja eficiente, seja clara, seja objetiva, tenha por finalidade atender aquilo que o órgão público quer. Nenhuma licitação nasce para trazer problemas tanto para os órgãos públicos quanto para os particulares. Nenhum licitante deve buscar a atividade da administração pública para criar embaraços pessoais ou para a administração pública. O jogo aqui é muito diferente de outros jogos jogados na vida pública ou na vida política. O jogo das licitações públicas prescindem que a atividade seja realizada com clareza, seguindo as regras do certame, mas com clareza, fazendo com que a atividade do particular não prejudique com efetividade a atividade pública, porque o prejuízo trazido à atividade pública será, como nós verificamos, sancionado com rigor. Aprendemos ainda que todos esses conjuntos de princípios muito bem robustos podem ser efetivamente aplicados na prática, fazendo assim, então, portanto, que a lei de licitações, além de um conjunto muito claro de regras, tenha um conjunto de princípios normativos muito bem definidos e que, por si só, garantam as escorreitas licitações públicas. Quando falamos das modalidades de licitação e da dispensa e da inexigibilidade, conhecemos um pouco de como é o procedimento que traceja todo este sistema. As modalidades, então, portanto, se revelam como formas e caminhos de como as licitações serão conduzidas por esse grande rio que é o sistema do direito administrativo brasileiro. As modalidades licitatórias se revelam, cada uma ao seu modo e ao seu rigor, verdadeiras fontes de oferta dos particulares ao Estado de serviços, bens, produtos, insumos e, além disso, ideias, valores artísticos, ideias materializadas em artes, em condutas técnico-científicas, em condições para que o futuro seja melhor do que o presente. A dispensa e a inexigibilidade, por sua vez, duas exceções à regra, mas que têm o seu valor e têm a sua preponderância ao existirem, trazem aspectos de contratações, de compras públicas realizadas em situações peculiares. A dispensa, quando eu tenho uma conduta onde eu vou adquirir em uma situação de emergência, ou seja, eu não posso, em razão da condição emergencial, aguardar o trâmite normal de uma licitação. Eu preciso do produto, do serviço, de maneira imediata, na hora, para satisfazer uma necessidade pública. A inexigibilidade, por sua vez, quando eu não tenho a necessidade da competição, quando eu tenho um fornecedor exclusivo, quando eu tenho um produto que é único e que não necessariamente vai me permitir a ampla concorrência. A ausência dessa ampla concorrência me permite, assim, a inexigibilidade da licitação. Ao chegarmos na quarta aula com os procedimentos de fiscalização e contratos, observamos que este é o maior plexo de normas existentes na legislação e talvez o seu coração. Porque o contrato administrativo é de onde derivam as realizações públicas. Por mais que o edital, um instrumento
licitatório ele busque fazer a realização, a consecução, é no contrato que reside a efetividade das realizações públicas. É por meio do contrato público que as grandes realizações, as grandes obras, as pequenas obras, os serviços, os bens, eles são entregues à sociedade. E é por meio deles que, então, portanto, que nós realizamos o alcance das necessidades públicas. É por meio deles que os particulares lucram com o seu trabalho. E, através deles, as fiscalizações dos contratos devem ser realizadas de maneira rigorosa, especialmente para impedir que situações irregulares, que sanções sejam aplicadas, tanto aos licitantes quanto aos agentes da contratação ou às comissões de contratação. E isso, meus amigos, minhas amigas, precisa ser fortalecido no nosso ordenamento, porque a licitação pública, ela não deve, dentro de rigores, ser um instrumento de temor do particular, nem um sistema de opressão do serviço público. Ela deve ser um modo de ganho de vida para o particular, que vende para o Estado para receber o seu lucro, para ter um trabalho digno, e deve ser um meio onde o Estado, precisando, necessitando, carecendo de bons produtos e bons serviços, busca no particular um parceiro. E para encerrar com chave de ouro essa nossa última aula, vamos ao nosso quiz. Qual sanção pode ser aplicada por atraso na execução do contrato? Alternativa A, advertência. Alternativa B, multa. Alternativa C, rescisão unilateral. Alternativa D, todas as anteriores. E a resposta correta aqui são todas as anteriores. Como nós vimos em aula, a não execução de um contrato pode gerar tanto a sua rescisão, quanto a aplicação de multa, quanto a advertência. A cumulação vai depender da graduação dessa rescisão ou do impacto que essa rescisão vai ter, dessa não execução, melhor dizendo, na administração pública. A sanção de impedimento de licitar aplica-se exclusivamente a empresas estrangeiras. B, quando há fraude na execução contratual. C, apenas após sentença judicial transitada em julgado. Ou D, em caso de descumprimento do edital. E a resposta correta aqui é a alternativa B. Lembrando a todos que o impedimento é uma gradação grave, mas não é a gradação mais grave. A fraude no contrato pode levar ao impedimento dependendo das circunstâncias atribuídas ao caso. Quem responde pelos prejuízos causados por uma contratação irregular? A, apenas o gestor público. B, apenas o contratado. C, o gestor público e o contratado solidariamente. E D, o agente que autorizou a licitação. E a resposta correta é C, o gestor público e o contratado solidariamente. Lembrando que se uma contratação for julgada irregular e houver dolo do gestor público a respeito disso, ele responderá solidariamente com o licitante. Quero, por fim, então, agradecer a todos vocês, pedir ainda que baixem o aplicativo TV Justiça Mais, esse aplicativo extraordinário produzido pela equipe da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, que conta com diversos conteúdos, inclusive com as transmissões ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos, espero que este curso tenha sido de grande valia para você. E eu te encontro numa próxima oportunidade, aqui na TV Justiça. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.